Paz do Senhor Jesus, amém? A chave está com Jesus. A porta que Jesus abre, ninguém pode fechar, e a porta que Jesus fecha, ninguém pode abrir. Em Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 e 8, está escrito assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: Estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém pode fechar, e o que ele fecha, ninguém pode abrir. Conheça as suas obras. Eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Glória a Deus, aleluia. Sabemos que todos nós temos sonhos, objetivos e temos que consagrar tudo ao Senhor. Segundo o propósito, segundo a vontade que Deus tem em nossas vidas, as coisas vão acontecer. É no tempo de Deus. Porque no tempo do Senhor, as coisas vêm para permanecer. No nosso tempo dá tudo errado, viu? No nosso tempo dá tudo errado. Há um tempo determinado para todas as coisas. Como diz lá em Eclesiastes, há tempo para tudo. Há tempo para chorar, para sorrir, para cantar, para se calar, para abraçar, para conter o abraço. Há tempo para todas as coisas, de nascer, de casar, de morrer. Há tempo para tudo. E quando a gente toma as decisões por nós mesmos, nós nos lascamos. Essa que é a verdade. Porque somos humanos. Mas quando nós pedimos a orientação do Senhor, enquanto o Senhor passa a direção para nós, nós temos que esperar o tempo determinado por Jesus. Pois no tempo de Jesus Cristo, as coisas permanecem. E quando Deus nos dá uma direção, temos que nos segurar firme nessa direção e prosseguir, firmes na promessa de Deus. Traga à memória aquilo que me dá esperança, diz a palavra do Senhor, a tua promessa dá-me vida. É a promessa do Senhor que nos dá vida, pois o Senhor, ele vigia, ele vela para que a palavra dele se cumpra no tempo dele, no tempo oportuno, para a glória dele. Quem agiu precipitadamente e as coisas não foram tão boas, porque quando a gente age no nosso tempo, as coisas não acontecem, não permanecem. Não acontece conforme a gente planejado, porque quando é no tempo de Jesus, quando é no tempo de Deus para as nossas vidas, floresce, frutificam e permanece. Abraão, Sara e Agar. Abraão chamava Abrão, a qual deu o nome de Abraão, pois ele seria pai de muitas nações, e Sarai, sua esposa, Deus trocou o nome para Sara. Sara significa princesa, pois ela seria, dela procederia muitas nações, muitos reis. E aí Deus chama Abrão aos 75 anos de idade. Abrão, que era descendente de Sem, que era filho de Noé. Após o dilúvio, Deus, a Bíblia fala que os seres humanos estavam corrompidos, só pensavam e praticavam o mal. Deus não é homem para que se arrependa e para que Deus não é filho do homem para que minta e nem se arrependa. Mas o Senhor ficou triste, o Senhor se entristeceu por ter criado o homem, por ter criado os seres humanos, os seres vivos, os animais domésticos, tudo, porque a inclinação do seu coração era somente para o mal. Depois que o pecado entrou no mundo pela desobediência dos nossos pais Adão e Eva. E aí Deus mostrou misericórdia, benevolência, bondade para Noé. Noé era um homem íntegro, correto, dentre o povo, dentro a sua geração. Lá em Gênesis 6:9 está escrito: são essas gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ou seja, Noé era um homem íntegro e justo entre o povo de sua época. E Abraão e Noé teve 3 filhos. Noé teve Sem, Cã e Jafé. E Abraão era descendente de Sem. O nome do pai de Abraão era Terá.
E aí o Senhor chama, nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e faz promessas. O Senhor disse a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, eu vou ler do versículo 1 ao 5. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe havia ordenado. E Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe foram acrescentadas em Harã, partindo para a terra de Canaã, e lá chegaram. Então, quando ele chegou em Canaã, Deus lhe prometeu dar à descendência de Abraão a terra de Canaã. E Deus falava com Abraão, face a face. Que a descendência de Abraão seria como o pó da terra. Se fosse possível contar o pó da terra, assim seria possível contar a descendência de Abraão. Deus mostra as estrelas a Abraão. Abraão, sai de sua tenda, olha para o céu, vê as estrelas, e Deus fala, assim será a sua descendência como as estrelas. É possível contar as estrelas, gente? Não é possível contar. Então, a descendência de Abraão seria numerosa, grandiosa, frutífera, como são as estrelas. Muitas estrelas, então seria muitos a descendência de Abraão. E Abraão recebeu muitas promessas do Senhor. De ti farei uma grande nação. E a partir dessa nação, todas as nações da terra serão abençoadas. E de fato hoje nós somos abençoados por meio de Israel, porque Jesus, o Cristo, o Salvador, o Messias, o ungido de Deus, veio da nação de Israel. Então Deus prometeu uma descendência para Abraão. Só que aí Sara falou com Abraão assim: já que o Senhor me pediu de ter filhos, eu tenho uma serva egípcia, que era Agar, deite-se com ela e por meio dela eu formarei uma família. Aí tinha 10 anos que Abraão estava em Canaã. E Abraão, ouviu Sara. Muitas vezes somos assim, infelizmente, já foi assim. Se você não foi assim, glória a Deus. Deus te passa uma direção, Deus te passa uma promessa. Deus fala, não ouça vozes, porque nós temos que ouvir uma única voz, que é a voz do Senhor Jesus, por meio das promessas que Ele nos dá através da palavra dEle. E aí, Abraão se deita com Agar e nasce Ismael. Só que a promessa permanece de pé. Porque a Bíblia fala que Deus é fiel, mesmo que eu e você sejamos infiéis, porque somos humanos e vamos falhar em algum ponto. E no tempo devido, Abraão tem Isaac com a Sara. Mas Sara se precipitou antes. Deus queria dar o filho a Abraão, é promessa de Deus. Deus, ele vela, ele vigia para que a palavra dele se cumpra. Só que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, o propósito que somente o Senhor sabe por quê, para a glória dele. O meu papel e o seu é confiar, é descansar em Jesus Cristo, está orando, orando constantemente por Jesus. Ele tinha uma vida constante de oração. Aí se precipitou, teve Ismael com Agar. Ismael foi abençoado por Deus, foi pai de 12 príncipes. Deus fez dele uma grande nação, porque ele era descendente de Abraão. Só que a promessa ficou com Isaac, porque Isaac é o filho da promessa. Então é Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Mas aí a gente tem que prestar atenção àquilo que o Senhor nos diz e não ouvir outras vozes e não ouvir outros conselhos. Amém? Deus falou, está falado. Na nossa vida, tudo acontece no tempo de Deus. Temos que passar pelo processo de Deus. Pelo tempo. Pelo processo, é o tempo. É a confiança, é a fé. Quando o Senhor chama Jeremias, a Jeremias capítulo 1, chamar Jeremias,
Versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei, eu designei profetas às nações. Mas eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Versículo 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora eu ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Versículo 11. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Em outras versões, eu amo esse trem. Diz assim: o Senhor me disse: você viu bem, pois eu estou velando para que a minha palavra se cumpra. Deus, ele fez uma promessa a Abraão. E no tempo de Deus, a promessa iria se cumprir. No tempo do Senhor Deus, do Deus Criador, do único e verdadeiro Deus. Não era no tempo de Abraão, não era no tempo de Sara. As coisas na minha vida não acontecem no meu tempo, nem na sua vida no seu tempo, mas é no tempo do Senhor. Nós passamos pelo processo do tempo, a confiança, a esperança. E aqueles que têm esperança em Jesus Cristo têm uma esperança viva. O tempo passou e Deus cumpriu a promessa dele de dar um filho a Abraão e Sara. Porque a Sara, que era a esposa de Abraão, Deus fez de Ismael uma grande nação, deu ele 12 príncipes, 12 filhos, porque essa foi uma promessa a Ismael por ser descendente de Abraão. Mas o filho da promessa é Isaac. Então, a descendência a ser considerada e foi considerada é de Isaac. É o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, aonde veio ser as 12 tribos de Israel, onde a nação de Israel nasceu, através da descendência de Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. É no tempo do Senhor, não era o nosso tempo. Se eu e você recebemos uma promessa de Deus, deveríamos confiar, descansar em Jesus. Vai vir as zombarias? Vai. Vai vir as piadas? Vão. Vai vir as aflições, o medo, a insegurança? Sim. Porque nós somos humanos e as coisas... O inimigo vem, né, gente? Sempre aparece um Sambalate, um Tobias, para tentar parar aquilo que o Senhor tem em nossas vidas. Só que nada pode parar o propósito de Deus em nossas vidas. Em Jó 42, 2 está escrito: sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Os nossos planos podem ser frustrados, mas os planos de Jesus para as nossas vidas não podem ser frustrados. Sempre vai aparecer um sambalate para tentar parar a obra do Senhor em nossas vidas. Só que Deus fala que aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida é fiel para completar, para terminar até o dia de Cristo Jesus. Amém? E em Jeremias 29:11, eu amo esse trem. Essa palavra me consolou muito. Porque, infelizmente, antes de fato de reconhecer Jesus, de me deixar ser curada pelo Senhor Jesus, eu de fato avaliava o meu valor quando a gente não tem uma identidade formada em Deus. Deus é o nosso Pai, por meio da fé em Jesus. O mundo prega uma grande mentira falando que todos são filhos de Deus. Não, todos são criaturas. Só é filho e filha de Deus quem crê em Jesus. Porque a Bíblia fala que Deus nos deu poder Deus nos deu o poder para nos tornarmos filhos de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo. Aos que creem no nome de Jesus, amém? São filhos de Deus. Então, infelizmente, quando eu não tinha esse entendimento, quando eu não tinha essa maturidade, eu via, media o meu valor pelo que as pessoas pensavam a meu respeito. E como as pessoas não pensavam nada de bom a respeito, né? Eu media ali. Se uma pessoa falava, você não vai dar nada, Deus, não vou dar nada, porque fulano falou. Eu dava crédito a que o homem falou. Só que o salmista, ele declara, ele fala: antes dos meus dias existirem, todos foram escritos no teu livro.
Antes dos meus e dos seus dias existirem, não foi o ser humano que escreveu. Não foi o mortal, que nem eu e você, que somos limitados, passageiros, peregrinos nessa terra. Mas foi o Deus eterno que escreveu a nossa história. É Ele que sabe o que tem para a nossa vida. O nosso valor não está no que o outro pensa. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Se você crê em Jesus Cristo, você é filho, filha de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Quando eu li Jeremias 29:11 pela primeira vez, as mentiras do diabo caíram na minha vida. Porque Jeremias 29:11 está escrito: porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer-vos prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e futuro. Então o Senhor fala, não é o outro, não é o mortal, que nem eu e você, que um dia vamos passar nessa terra. Vamos morrer, fechar nossos olhos. Mas é o Deus eterno, é o Criador dos céus e da terra. É Ele que conhece os planos que tem para nossas vidas. Quando eu li Jeremias 29:11 pela primeira vez, abriu ali os meus olhos. Os meus olhos foram abertos para a verdade que é a palavra de Deus em nossas vidas. Conhecereis a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que nos traz cura, que cura o nosso interior, que cura nossa alma, que quebra maldições hereditárias na autoridade e no poder, que é no nome de Jesus. É Ele, somente Ele que conhece os planos que tem para nossas vidas. Se o Senhor nos passou uma direção, que nós não venhamos ouvir outras vozes que não seja do Senhor, que nós não venhamos ouvir outras vozes. Deixa as vozes de lado, que as vozes vão vir. Vai vir os Sambalates, vai vir os Tobias para tentar parar, destruir a obra que o Senhor tem em nossas vidas. Mas em Jó 42:2 está escrito: sei que tudo pode, sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu convido você a tomar a palavra do Senhor, pois ela é a verdade. Jesus, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Respondeu Jesus em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É a verdade da palavra de Deus, a Bíblia, que nós temos que tomar para a nossa vida. Pois é ela que nos cura, que nos instrui, que nos ensina, que nos exorta, que nos mostra o caminho a seguir. Jeremias 29:11 é uma verdade que mudou e tem mudado a minha história. E toma essa verdade para você. Foi o Senhor que escreveu a tua história. Jeremias 29:11 está escrito, vamos ver juntos novamente. Porque sou eu que conheço os planos que tem para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e futuro, porque sou eu, diz o Senhor. É Ele que conhece o nosso futuro. Somente Ele e mais ninguém. É Ele que escreveu a nossa história. É Ele e Ele. Que a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas. No precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.